Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Antes de mais nada, aquele convite especial para vocês. Na próxima terça, às 21 horas, vou ter a honra de conversar com o Dr. Gerson Lax, psiquiatra, sobre saúde mental na pandemia, um tema palpitante e que acredito eu seja de interesse para todos nós. Então, não percam nosso encontro com o Dr. Gerson lá na hora do chá, na próxima terça, às 21 horas. E vamos ao vídeo de hoje, sexta-feira, encerrando mais uma semana. Semana essa em que, graças à decisão do ministro Edson Fachin, que comentei aqui na própria segunda-feira, vimos o ressurgimento de um ator político bem importante, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Convenhamos, desde a sua soltura, também por obra e graça do Supremo naquela decisão estapafúrdia sobre prisão em segunda instância, desde que Lula saiu da sala de Estado-Maior, onde estava detido, porque, convenhamos, Lula jamais foi encarcerado em um verdadeiro presídio, ficou lá numa salinha com ar-condicionado, televisão, algumas regalias que não são próprias a toda a comunidade prisional do país. Então, desde sua soltura, este senhor vinha muito esquecido da opinião pública, dos jornais. Seu partido teve um desempenho pífio nas últimas eleições municipais de 2020, mas, graças à decisão do ministro Fachin, ele ressurge das cinzas e ressurge com um discurso mais veemente que nunca, mostrando seu claro intuito de emplacar a cadeira presidencial em 22. Vou sintetizar alguns tópicos que acredito terem sido bem relevantes do discurso desse senhor. Lamento perder o meu próprio tempo e desperdiçar o de vocês com uma figura que em si seria no mínimo caricata, e isso para dizer o mínimo, mas não podemos negligenciá-lo, porque afinal trata-se de um ator político de grande relevância no país onde vivemos. Vocês devem ter observado que Lula, para variar um pouquinho, mentiu, e mentiu da forma mais descarada possível. Primeiramente, disse que ele, mais que ninguém, teria todos os motivos para se sentir extremamente magoado, ressentido, tanto assim que seus amigos próximos estariam preocupados com seu estado de humor. Mas, segundo Lula, ele está muito bem, obrigado, feliz da vida. Ora, se Lula mencionou a palavra mágoa, o termo ressentimento, acredito que tenhamos bons motivos para suspeitar que, se ele voltar ao poder em 22, talvez não acene propriamente com flores e beijinhos para seus inimigos políticos ou para aqueles que ele eventualmente considere seus inimigos, mas que atuaram apenas dentro do rigor da lei. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Em seguida, vimos um Lula bastante alegre, dizendo que finalmente chegou o dia pelo qual ele tanto esperou, onde teria sido reconhecida uma verdade supostamente defendida por seus advogados ao longo de todos esses anos, alegando que, pela decisão do ministro Fachin, ele teria sido inocentado, absolvido. Mais uma terrível mentira, uma mentira deslavada, porque qualquer um sabe nesse país que a decisão de segunda pode ser objeto de qualquer tipo de crítica, mas não chegou ao ponto de inocentar Lula. Foi uma decisão apenas baseada no aspecto processual e que determinou o
o reinício do processo contra ele, onde ele pode sim vir a ser condenado novamente. Então vejam como esse senhor ex-presidente da República, que agora não posso mais chamar de condenado, pelo menos até o momento, vejam até que ponto esse senhor incorre num discurso extremamente falacioso, não tem fatos para embasar o seu discurso, tem apenas narrativas fantasiosas que ele cria e joga diante do seu público, da sua massa de idólatras extasiados. E é claro, dado o momento trágico que estamos vivendo, ele não poderia ter perdido a oportunidade de atacar o seu principal oponente, ou seria pseudo-oponente, Bolsonaro. E disse que Bolsonaro era um negacionista, que desprezava a ciência, as vacinas, e aí se arvorou a um verdadeiro arauto da ciência, dizendo que ele sim era um admirador da ciência, das medidas preventivas contra a Covid, usava máscara, era adepto de vacinas, todo esse discurso pró-ciência. Como se nós não conhecêssemos esse senhor de longuíssima data. E durante todo esse tempo, podemos constatar que ele teve várias oportunidades de se ilustrar, de se cultivar, de deixar a ignorância na qual ele nasceu. Diversas oportunidades. Dinheiro não lhe faltou. Milhões, quem sabe até bilhões. Mas ele jamais se preocupou em estudar, inclusive menospreza pessoas que ostentem o título de doutor, afirmou nesse discurso que nas primeiras eleições presidenciais que ele disputou, ele estava concorrendo com todos os outros doutores e somente ele ali não era doutor, ou seja, menosprezando a condição dos outros que tinha chegado a algum grau de estudo, a algum grau de educação, como quem diz, eu sou brasileiro autêntico, quase que um macunaíma, uma pessoa espontânea, natural, aquele que é praticamente predestinado a representar a vontade do povo brasileiro em geral. Essa foi uma apertada síntese da fala desse senhor, reitero eu, de perfil extremamente caricata. Por outro lado, em seguida, a fala deste primeiro senhor, tivemos ontem, na tal live presidencial, a fala do nosso primeiro mandatário da República, que não fica muito atrás dele em termos de caricatura e de grotesco. Mais uma vez, Bolsonaro acirrou a sua disputa com governadores e prefeitos e aproveitou para criticar as medidas para lá de rígidas de lockdown. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem o meu posicionamento enquanto liberal acerca de medidas restritivas à liberdade, ao exercício do trabalho, das profissões. Inclusive, tive a honra de conversar aqui no canal com a nossa deputada distrital do Novo, a deputada Júlia Luci, que expôs com muita lucidez todos os problemas, todos os inconvenientes de um lockdown no momento atual em que vivemos. Por quê? Porque, felizmente, a humanidade, graças a muito esforço, chegou a vacinas, que podem ser medidas preventivas muito eficazes, pelo menos para evitar a mortalidade da Covid. Então, vocês conhecem a minha posição sobre lockdown. Só tem um pequeno detalhe que o nosso presidente sempre esquece de mencionar. Porque ele não se empenha na aquisição, na agilização do processo de imunização em massa da população que governa. Por que será? Talvez porque esse processo seja um processo difícil, um processo trabalhoso, e ele não seja muito dado a essa rotina laboral, a essas tarefas diárias bem prosaicas, mas que marcam o sucesso de
qualquer gestor. Não, esse não é o perfil Bolsonaro. Bolsonaro deseja viver numa eterna guerra, criando inimigos imaginários, criando pseudo-conspiradores, e elegeu os governadores e prefeitos do Brasil como as figuras ideais para esse seu embatezinho diário. E tornou a manifestar toda a sua preferência por um regime de ditadura, dizendo que coisas terríveis acontecerão no Brasil, agindo quase como uma Cassandra, prevendo uma realidade horrível para o país que ele foi eleito para governar, e dizendo que sempre se mostra muito fácil a imposição de uma ditadura no Brasil. Afirmou textualmente que se guardas municipais com meros cacetetes estão tocando um verdadeiro horror pelas cidades Brasil afora, que o dirá na ponta de um fuzil, numa referência clara às Forças Armadas. Então observem vocês, perfis nada democráticos, perfis, diria eu, até bem autoritários de um lado e do outro, ameaças veladas de um lado e do outro. E aí, o que sobra para nós, o que nos sobra até 2022? A grande mídia tem criado na narrativa, na sua narrativa jornalística, a figura de um suposto pacificador. Vocês devem estar ouvindo falar nisso. Alguma figura política que não esteja nem em um polo nem no outro e que venha a pacificar os ânimos. Como se essa fosse uma tarefa fácil. Convenhamos, e aqui eu queria ouvir muito a opinião de vocês a respeito. Vocês acham que algum ser humano vai ter capacidade de, num curtíssimo prazo, pacificar uma população doente, uma população que deseja vacinas para não sucumbir a um vírus terrível, uma população em grande parte assolada pelo desemprego, pela perda de renda, pela fome, por privações de toda espécie? Vocês acham que de uma hora para outra a mera escolha de um ser humano vai ter esse condão, vai ter esse poder de gerar uma pacificação social, de repente aqueles leões, um tecido social rasgado, pessoas revoltadas, de repente vão se tornar muito pacíficas porque vão acreditar no tal salvador da pátria. Essa tem sido uma narrativa muito explorada pela mídia, e aqui eu me permitiria alguns comentários. Sim, eu acho que nós temos urgentemente que escolher uma alternativa para essa disputazinha polarizada, essa pseudo-guerrinha Lula-Bolsonaro, que é pseudo-guerrinha mesmo, porque no frigir dos ovos, em essência, eles são idênticos no envolvimento com práticas nada republicanas, idênticos no estatismo, essencialmente idênticos. Só que essa terceira via, a meu ver, não reside propriamente numa figura, reside numa coisa muito mais importante que perpassa em muito esse personalismo ao qual nós estamos acostumados, reside num projeto de país. Qual dessas figuras que vocês têm visto passear por aí, serem ventiladas pela grande mídia, qual dessas figuras oferece de fato um projeto diferente de país? E quando falo de projeto diferente, é tentar implantar aqui no Brasil algo que jamais chegou, que é mesmo um projeto liberal, um projeto privatista, com um Estado mais enxuto, com cortes de gastos públicos, cortes de privilégios, estímulo à educação, mas estímulo de verdade, não a formação de jovens militantes,
estímulo a ensinar jovens a pensarem, a terem um ofício que possa lhes render dinheiro, que possa lhes render rendimentos, um projeto liberal para o país, que não jogue brasileiro contra brasileiro, mas que enxergue cada um como um indivíduo com suas necessidades particulares. Meus caros, acredito que o Brasil não possa mais perder tempo no estágio em que chegamos, no fundo do poço ao qual chegamos, depois de décadas de tanto estatismo, de tanto favorecimento a castas estatais. Acho que temos que, para ontem, pensar nesse projeto liberal para o Brasil. E para isso, acredito que talvez deva haver uma aliança entre uma elite financeira, uma elite que possa custear esse projeto para o Brasil, uma elite pensante, uma elite intelectual, pessoas que realmente desejem um porvir, um caminho diferente para essa nação que vem presidente, vai presidente, continua nesse mesmo rumo, desgovernada, girando em torno dos seus vícios de sempre. Então, pessoal, vamos ver o que nos aguarda, vamos passar esse tempo todo que temos até 2022 tentando lutar pela nossa sobrevivência, raciocinando, refletindo sobre os fatos diante dos nossos olhos e pensando nessa alternativa liberal para o país, para tentar nos colocar verdadeiramente no rumo do avanço, do desenvolvimento, quem sabe até um projeto que nos permita sermos aceitos na OCDE, começarmos a participar do Clube dos Ricos, um projeto sim de riqueza, assumidamente de riqueza, mas não de riqueza para poucos, de uma casta, de uma riqueza que possa se espraiar pelo país, que possa representar desenvolvimento e geração de muitos empregos e muita renda. Então, esse é o nosso desafio, estamos juntos nesse projeto, não vamos obstruir a nossa inteligência com pseudo-briguinhas pessoais, nada disso. Vamos mais além, vamos juntos e vamos confiar na nossa força, na nossa lucidez. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chaco Debate.